E hoje nos foi passado a necessidade de se colocar uma mensagem que aborde a questão de pai, mãe e filhos. No final eu digo de quem é a mensagem. Não quero estragar a surpresa. Adianto a vocês que não é minha, tá? Estou muito distante de quem a escreveu. Aliás, precisaria de umas 1000 encarnações para chegar perto da pessoa de quem escreveu isso daqui. Mas é um convite apenas à reflexão. Tá torto o óculos não, né? Toda vez eu não entro num acordo com esse óculos aqui. É porque ele é parafusado. Olha, né? A Lu que fala, pô, teu óculos tá torto. Eu falei, Lu, eu não entro num acordo com isso daqui, né? E toda armação parafusada, ela Pô, fica meio torta. Enfim, né? Quando eu era novo, não precisava de nada disso, né? O dia que eu cheguei, pus aqui e coloquei aqui, não enxergou nada, eu falei, já era, né? Mudei de faixa etária, né? Então, olha uma coisa, ó. O silêncio do mundo espiritual é o colo que o acolherá. Muitas vezes, em um reencontro de espíritos antigos que se amaram ou se feriram em vidas passadas, mas que agora desejam curar, aprender e prosseguir juntos. Esse pacto sagrado é firmado diante de mentores luminosos, em que pai, mãe, filho, coração a coração, traçam em conjunto caminhos de aprendizado de uma existência. A maternidade e a paternidade, então, se tornam mais do que um simples ato biológico, mas sim uma missão de resgate e esperança. Ou seja, a função dos pais não é apenas trazer o mundo físico, é orientar o seu filho e seguir junto. Recordo o caso de uma jovem mãe que, ao segurar o filho pela primeira vez, sentiu uma emoção inexplicável. Chorava e dizia, é como se eu já o conhecesse desde sempre, e realmente o conhecia. Era a volta de um espírito querido como seu filho, trazendo uma nova oportunidade de convivência. Por isso, meus queridos, acolhe a maternidade e a paternidade como um altar de bênçãos. Nossos filhos são almas viajantes que confiaram a nós o seu recomeço. Cada espírito que chega ao nosso lar não vem de mãos vazias. Traz em si uma missão, uma semente de aprendizado que florescerá apenas no tempo certo. Às vezes, os filhos nos é enviado para nos ensinar a ter paciência. Outras vezes, para despertar compaixão ou ainda para mostrar aos pais o verdadeiro sentido da fé. Ser pai e mãe é uma constante provação. E quem tem filho sabe muito bem do que está dizendo aqui o texto. O lar é a primeira escola do coração, onde cada alma aprende lições diferentes. Algumas crianças revelam desde cedo uma maturidade surpreendente, como se lembrassem no fundo dos antigos compromissos. Outras, com suas dificuldades, convidam os pais à renúncia e ao exercício diário do amor. Recordo-me de uma mãe que dizia, meu filho não fala, não anda, mas me ensina todos os dias sobre coragem e esperança. Esse é um milagre silencioso das missões espirituais. Filhos que em sua fragilidade aparente despertam força e luz que nos cercam e nos fazem crescer. Por isso, olhemos para cada desafio da maternidade e da paternidade como uma página de aprendizado que a espiritualidade nos confiou. Nosso filho é um mensageiro da vida, portador de uma tarefa que se cumpre em parceria com o nosso coração. O exemplo dos pais molda profundamente o destino espiritual dos filhos. Minhas irmãs e meus irmãos, nunca subestimemos o poder do exemplo. O lar é o primeiro templo da alma. E os pais são os sacerdotes invisíveis que imprimem marcas no coração dos seus filhos.
Mais do que palavras, são os gestos cotidianos que moldam o destino espiritual. Quando uma criança cresce em um ambiente de respeito, cooperação e ternura, sua alma respira confiança e floresce em equilíbrio. Mas quando encontramos gritos, ofensas ou indiferenças, corre o risco desse espírito se fechar, carregando cicatrizes que podem acompanhá-lo por toda a sua jornada no mundo terreno. Certa vez, um rapaz disse: aprendi com o meu pai que a honestidade não se ensina com discursos, mas no modo como ele tratava cada pessoa que chegava em nossa casa. Assim, o filho não herdou bens materiais grandiosos, mas recebeu o tesouro eterno da retidão. Que cada lar se converte em um altar de luz. Se os pais oram, amam e se respeitam, o filho aprenderá mesmo em silêncio que a vida é sagrada e que a bondade é o verdadeiro caminho. Muitos acreditam que a educação é um movimento de cima para baixo e que os pais sempre ensinam e os filhos apenas aprendem. Contudo, a espiritualidade nos mostra uma verdade mais profunda. A vida, ela é uma constante troca. Filhos também são instrutores silenciosos de Deus, que nos enviam para despertar os valores adormecidos que estão em nossos corações. Quantas vezes, diante da simplicidade de uma criança, descobrimos o perdão, a alegria do presente ou a força da esperança. A inocência dos pequenos se torna a luz que dissolve mágoas antigas. E mesmo os jovens, com sua busca por liberdade, convidam os pais à serena paciência, ao diálogo e à compreensão. Recordo-me de uma mãe que confessava: meu filho me ensinou a rezar, que só descobri o valor da oração quando precisei interceder por ele nas noites em que estava aflito por sua saúde. Eis a lição. A maternidade e a paternidade não são apenas o ato de ensinar, mas também de aprender lado a lado com a humildade e o amor. Assim, cada filho é um mestre disfarçado, enviado para revelar virtudes que talvez jamais despertaríamos se estivéssemos sozinhos. E no próximo ensinamento, compreenderemos como o amor entre os pais e os filhos ultrapassa até a morte, permanecendo vivo através de reencarnações constantes. Ora pai, ora filho, ora filho, ora pai. O vínculo entre mãe, pai e filho não termina com o fim da encarnação. O amor verdadeiro é chama eterna que sobrevive às distâncias da separação física. Quando o desencarne chega, ela apenas muda a forma da presença, mas nunca rompe o laço de espíritos que se escolheram antes de nascer. Muitas vezes, o espírito do filho que parte cedo retorna em preces e em sonhos, ou mesmo na brisa suave que toca o coração. É o modo que encontra de dizer: estou vivo e continuo a te amar. Seguimos juntos além do tempo. Assim, as reencarnações nos reúnem repetidas vezes em papéis diferentes para fortalecer ainda mais essa ligação de luz. Conheci uma senhora que, após a perda do jovem filho, encontrou consolo em sonhar com ele, sorrindo e dizendo: mamãe, nosso amor não acabou, apenas mudou de forma. Desde então, ela viveu com mais serenidade, sabendo que o desencarne é apenas uma porta para novos reencontros. A maternidade e a paternidade, portanto, são compromissos eternos. O filho é espírito amado que caminha conosco ontem, hoje e sempre na eternidade do amor divino. Quem escreve é Chico Xavier. O que fica... Só me parece que eu estava observando tudo, né?
E o filho realmente ele ensina pra gente. Quando meu filho partiu, né, foi em 2005, assim, às vezes eu ia ao centro, às vezes eu não ia, não tinha aquela, e nem aquela curiosidade em estudar a doutrina espírita, né? E aí, com a partida dele, uma amiga minha que era espírita, ela tinha me dado o evangelho. Teve um dia, assim, uns 4 dias depois que aconteceu tudo, né? Eu naquela dor, eu pensava assim, gente, eu não vou suportar. E com mais 2 filhos, né? Assim, meus filhos, que eram também a minha força para continuar, né? Aí eu liguei para ela e falei assim, Ana, abre o evangelho, eu te dei, abre ele aleatoriamente. Eu abri ele aleatoriamente, saiu aquela parte lá das mortes prematuras. E assim, aí eu falei, não, eu vou precisar levar a sério, vou precisar estudar, vou precisar aprender, né? Então, assim, a partida do Serginho me levou a buscar força na doutrina espírita, sabe? E para eu continuar. E sim, uns 6 anos depois que eu tinha partido, eu consegui uma cartinha dele. Um tempo depois sonhei com ele. A primeira vez eu não queria que me aproximasse. Mãe, por favor, não vem não. Eu insisti e ele foi embora. A segunda vez no mesmo lugar, ele falou assim, mãe, agora eu posso te dar um abraço. Então, assim, é extremamente consolador, né? E é extremamente necessário que a gente compreenda, né? Essa coisa linda aí que você leu, que a saudade fica, mas Olha, a vida não acaba com a morte, né? Você me perdoa. Fica de presente para você, né? Gratidão. Talvez aqui tenha alguma outra mãe na mesma situação que eu, mas se tiver, a gente compartilha, viu? Me perdoe isso. Que é isso? Tá? Eu senti no coração de falar. Tá? Você tem passagens ali que são muito fortes. Vocês me desculpem, gente, eu não entro num acordo. Já faz 2 anos que eu uso. Eu não sei se eu olho para cima ou se eu olho para baixo. Essa história de... Esse óculos é muito focal. Eu trabalho com ótica tem 35 anos. Tem pessoas que não adaptam com multifocal. E conforme o jeito que você olha, porque o multifocal ele é feito para longe, né? E para perto. Se você ficar balançando a cabeça, levanta, aí o grau oscila e te atrapalha. Pois é, menina. Eu tô achando que isso aqui é uma coisa um pouco de burro velho, sabe? Mas assim, o que eu quero dizer para vocês você tem uma passagem nas falas de Chico Xavier que elas são profundas, que parte da questão do aprendizado dos filhos com os nossos exemplos. Quem de nós, alguma vez na vida, especialmente falando para quem tem filho, que achou que não estava fazendo nada certo e chamou para si toda a responsabilidade das coisas que não estavam dando certo por um motivo ou por outro? Né? Só que você tem o exemplo das coisas, que é aquilo que a gente chama do exemplo calado, que foi o que Chico Xavier disse na mensagem. Por mais que as pessoas não se manifestem, tá? Por mais que às vezes aparentemente o filho que tá com você te dá a impressão que não reconhece aquilo que você faz, mas sempre está te ouvindo e aprendendo. E a gente também com eles. Né? Muitos chegam para casas espirituais e espiritualistas trazendo algum tipo de experiência traumática na vida, que às vezes elas são postas como uma espécie de uma semente para as pessoas despertarem. Por quê? Tá? E o que eu vou dizer para vocês aqui, sem me alongar,
Por que o espiritismo, o espiritualismo, pelo fato de não se basear na condenação absoluta, ou seja, errou, não tem mais jeito, porque o errou, não tem mais jeito, é feito muitas vezes para você. Não estou dizendo que todos que digam isso ajam dessa forma, mas muitos agem como forma de coação. No espiritismo não existe coação, existe a esperança. E muitos, quando se defrontam, né, e a gente tem um preconceito muito grande na sociedade, seja com os espíritos e principalmente com as religiões de origem afro-brasileiras, que entendem que a vida após a vida, que o universo de existência ultrapassa aquilo que os nossos olhos veem, se encanta. Só que, e isso é algo que a gente tem que ter muita maturidade para lidar com essa questão. Como toda e qualquer religião, é feita de pessoas humanas que também erram e acertam. O que eu quero dizer? Que muitas vezes a gente vê coisas que podem nos agradar e não desagradar, mas isso não desacredita a religião. Não sei se eu estou sendo claro. Porque senão o que acontece? A pessoa se deslumbra de uma tal forma. E quando vê algo que é oriundo, isso seja onde for, dos seres humanos, o risco que ela tem é a mesma forma que ela se apaixona, ela se desapaixona. E a discussão e a aproximação com a espiritualidade, ela é um processo para toda a vida. Que Jesus abençoe a todos vocês.